Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. E nós hoje vamos continuar o nosso estudo em Mateus capítulo 9, continuando o ministério público de Jesus. Mateus descreve mais um encontro que Jesus teve com aqueles que contemplavam as suas obras, ou seja, que estavam presentes durante o tempo de seu ministério. E veremos aqui mais uma vez a reação de alguns a Jesus e ao seu ministério. Vamos ler, portanto, no capítulo 9, a partir do verso 14. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta e você possa acompanhar a leitura comigo. Diz assim a bendita palavra de Deus: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus foi aqui questionado pelos discípulos de João, aqueles que eram seguidores de João e que certamente deveriam estar bem ao lado de Jesus e não aparentemente aqui do lado dos fariseus, mas talvez eles tivessem desapercebidos de uma face importante do ministério de Jesus e do momento em que o próprio Senhor Jesus estava. E Jesus então esclarece para esses discípulos de Jesus e torna claro, especialmente para os fariseus, os falsos líderes religiosos da época, qual era a prioridade de Deus. Mas o texto diz então que os discípulos de João lhe perguntaram: Por que nós jejuamos e às vezes os fariseus e vocês não, e os seus discípulos não? Eles questionam Jesus porque o jejum era uma prática comum naquela época. Era uma prática dos religiosos. Se vocês se recordam bem, Jesus falou sobre o jejum no seu sermão, mas Jesus trouxe a perspectiva correta do jejum, porque muitos jejuavam para se mostrar para as outras pessoas, ou seja, a motivação era errada. E aqui Jesus não estava de maneira alguma condenando o jejum. É tanto que Jesus não diz para eles: vocês têm que parar de jejuar. Ou Jesus não disse: vocês não devem jejuar. Mas Jesus traz a perspectiva correta aqui com relação à prática específica do jejum, com relação aos seus discípulos, especialmente à luz da presença do próprio Jesus e da importância do seu ministério enquanto estava aqui na terra. É claro, meus queridos ouvintes, que Jesus sabia exatamente onde tudo ia acabar. Jesus sabia desde o início que tudo iria terminar na cruz, ou seja, que a sua vida terrena iria terminar com a sua morte. Jesus sabia muito bem disso. E nesse tempo, Jesus sabia que era importante que ele levasse a mensagem do reino e que ele proclamasse esse reino de Deus. Mas nós veremos que Jesus o faz com uma atitude especial. E Ele quer que essa mesma atitude esteja presente em nós, como Ele queria que estivesse presente nos seus discípulos. É por isso que nós vemos o que esse texto aqui registra. Então, verso 15 traz a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Essa comparação, trazendo aqui a imagem do noivo, da festa de casamento, era bem compreendida naquele tempo para falar da presença do próprio Deus. Muitas vezes
A festa de casamento, as bodas e a presença do noivo eram imagens, era uma metáfora conhecida para a presença do próprio Deus. Jesus aqui está justamente usando essa metáfora para falar da presença de Deus entre eles. Jesus era o noivo. Jesus era o próprio Deus que estava ali presente com eles, e era preciso que nesse tempo houvesse alegria. Por isso é que Jesus muda aqui e direciona a questão para o sentimento e para a atitude que deviam ter os discípulos enquanto Jesus estava com eles. Eles não poderiam estar tristes. A festa estava acontecendo. O noivo estava presente. Mas ele então alerta: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Jesus sabia exatamente quanto tempo lhe restava, e ele sabia que no tempo certo os discípulos iriam ficar sem ele. E aí sim, eles precisariam jejuar. Mas naquele momento era preciso celebrar. Por quê? Porque o reino de Deus estava chegando. Havia, na verdade, chegado com Jesus. O reino de Deus estava sendo proclamado com poder, com autoridade, e Jesus levava essa nova realmente como boas novas de alegria, boas novas de restauração. E ele não fazia isso com uma atitude negativa, com tristeza, mas com alegria. E ele então traz aqui duas ilustrações que falam do novo e do velho. E eu quero que vocês entendam que Jesus estava comparando o velho caminho do farisaísmo, ou seja, o velho caminho da religiosidade do povo, com o novo caminho que Jesus estava inaugurando. Então ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Isso é fato. Ninguém pega uma roupa velha e vai fazer um remendo com um pedaço de pano novo, porque assim que aquele vestido ou aquela roupa for lavada, aquele tecido que é novo vai diminuir, né? Porque é a tendência de todo tecido, e vai rasgar o outro tecido, e a rotura vai ser pior. Da mesma maneira, não se põe vinho novo em odres velhos, ou seja, o vinho novo ele precisa estar no odre novo, porque os gases que vão ser emitidos precisam encontrar um receptáculo, não é? Uma vasilha que possa envelhecer junto com ele. O fato é que Jesus estava comparando aqui o velho caminho da religiosidade judaica com o novo caminho que Jesus estava fazendo. Era preciso que o novo fosse celebrado, era preciso que a novidade do reino de Deus chegasse com alegria, chegasse como uma proposta que realmente trouxesse algo de diferente, porque as pessoas estavam cansadas do velho farisaísmo, pessoas estavam cansadas daquele peso enorme das demandas dos fariseus, das coisas que eles precisavam fazer, porque a religiosidade daquele tempo se resumia em coisas que eles precisavam fazer e em coisas que eles não podiam fazer. Para eles era assim que a lei funcionava, mas Jesus trouxe vida. Mais que isso, Jesus trouxe alegria. É por isso que ele disse: não podem estar tristes os convidados na presença do noivo. E isso, meu querido ouvinte, nos faz refletir sobre uma coisa importante. Quando a gente pensa aqui no vinho novo do Evangelho, no vinho novo da festa que é o Evangelho, no remendo novo, e pensar na nossa própria atitude, até mesmo quando estamos em nossas igrejas. Jesus, no Sermão do Monte, eu sei que vocês vão se lembrar disso, falou da atitude negativa de fazer julgamentos precipitados, e que muitas vezes pessoas têm atitudes de juízo, de julgamento sobre outros. E Jesus novamente aqui está trazendo e confrontando essa atitude de alguns. Como será que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Como será que está a nossa atitude? Eu sei que hoje nós não temos mais o noivo presente fisicamente, mas o Senhor Jesus está conosco. Nós podemos sim proclamar o reino de Deus com alegria. Nós podemos sim viver uma vida que demonstre que a vida cristã é uma vida alegre, é uma vida de paz, é uma vida de perdão, é uma vida em novidade de vida. Paulo disse lá em Coríntios,
Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E esse trecho aqui nos faz então pensar na nossa própria atitude. Como é que nós vivemos a nossa vida cristã? Será que as pessoas nos veem como pessoas alegres? Será que estamos com alegria proclamando o Evangelho? Será que estamos levando o Evangelho e vivendo o Evangelho de uma forma que as pessoas vejam a nossa alegria e vejam algo de diferente em nós por causa de Jesus? Certamente é isso que Jesus queria ver naquelas pessoas que estavam perto dele. Nós vamos continuar no nosso próximo estudo, vendo o ministério público de Jesus, os seus milagres e a reação das pessoas que assistiam a esses milagres. Até lá, que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.